O primeiro passo, fazer a instalação da máquina. Conectar a mangueira do compressor. Conectar o cabo de energia de acordo com a voltagem da máquina. Encaixar até o final. E ligar a máquina. Fazendo a regulagem do manômetro dela. A pressão ideal é entre 90 e 100 libras. Aqui eu vou deixar com 100 libras, deixar no máximo. Eu vou fazer a regulagem do manômetro frontal aqui. Esse manômetro que corresponde à pressão que é exercida nessa cúpula aqui de pressão de prensagem. Então, o ideal aqui, o mínimo seria 60 e o máximo 90. Então, vamos deixar com 90. Regulado com 90. O próximo passo é fazer um pré-aquecimento da máquina, no começo de cada turno de trabalho. Começar a trabalhar de manhã, fazer um aquecimento de manhã, depois na pausa para o almoço, fazer um outro pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento é para aquecer essa cúpula aqui, essa cúpula de prensagem e aquecimento aqui, para ela ter uma temperatura uniforme, para manter a uniformidade da bolha da placa, senão ela vai formar uma bolha maior de um lado e do outro vai ser menor. Então, o legal é fazer um pré-aquecimento, deixar ela atingir 100 graus. Daí deve demorar uns 5 minutos. Vou apertar o botão vermelho, acionou o aquecimento e colocar a potência aqui do potenciômetro no máximo. Ela já está em 49 graus, então vou deixar chegar a 100 graus. O pré-aquecimento já foi feito, ela está com 125 graus em 6 minutos e 50 segundos. Então essa parte aqui já está aquecida já, completamente. Então vamos apertar o botão vermelho de novo para ela descer o porta-placa. E vamos para o próximo passo. O próximo passo é a colocação da placa no porta-placa aqui. O interessante é deixar a placa dentro desse quadro aqui, ó, que ela tem um rebaixo aqui, a placa fica dentro desse quadro. Nunca deixar a placa encavalada, nem nas laterais aqui para que ela fique fora desse quadro e no fundo também. Sempre, se possível, deixar ela dentro desse quadro aqui, ó, que é importante isso aqui. Senão ela vai ter uma perca de pressão na hora da moldagem. Uma placa colocada corretamente aqui no porta-placa, vamos fazer a moldagem agora. Então, vamos apertar o botão de aquecimento, regular a potência, eu sempre coloco no máximo, puxar a gaveta com os porta-molde e colocar um molde no porta-molde. Sempre colocando o molde sempre no centro do porta-molde. O aquecimento já está sendo feito, já está tendo a formação da bolha. Vendo aqui a bolha. O ideal é uma bolha de 1 centímetro para a placa de 0,6. Estou usando uma placa de 0,6 aqui. Ó, já está quase na ponto ideal. Eu vou empurrar a bandeja até o final. Ela encostou lá no final. Agora eu vou apertar o botão de prensagem. O tempo ideal de prensagem é 1 minuto a 1 minuto e meio. Já atingi 1 minuto e meio, agora vamos apertar o botão de pressão novamente. Foi feita a moldagem.
tirar a placa. A moldagem perfeita. Agora eu vou fazer a moldagem com a placa de 0,6 individual. Vou colocar 6 placas individuais aqui na máquina agora. Ó, a dica importante é na colocação das placas aqui, né? Sempre deixar ela no centro do porta-molde aqui, ó. Aquela parte branca aqui, ó. Porta-molde, sempre deixar ela no centro do porta-molde. E nunca também deixar ela encavalada, uma placa sobre a outra, assim. Colocar uma em cima da outra, assim, encavalada, assim, ela não pode ficar. Ela sempre tem que ficar uma do lado da outra. Pronto, tá vendo? Sempre bem alinhadinha, sempre no centro e nunca encavalada. Vamos fazer o aquecimento da placa agora. Fazer a colocação dos modelos, sempre lembrando no centro do porta-molde. Aqui a gente já está acompanhando a formação da bolha, né? Eu estou usando uma placa de 0,6. Então o ideal é uma bolha de 1 centímetro. Ó, já está no ponto, eu vou empurrar a bandeja até o final, sempre encostando ela até o final dela, não vai mais, tá vendo? E vou apertar o botão de pressão. O tempo de prensagem ideal é entre 1 minuto a 1 minuto e meio, para ela resfriar bem, para poder tirar ela do porta-molde. Já atingi o tempo de 1 minuto e meio, agora vou apertar o botão de pressão novamente para a câmara de pressão subir. A modelagem perfeita. Fiz 6 placas individuais. Agora eu vou fazer a moldagem de apenas 2 placas individuais. Eu vou usar esse acessório aqui que vai com a máquina. É uma chapa de aço inox que eu vou fazer. Eu vou tampar o lugar que eu não vou usar, que é onde seria colocada a placa. Então eu vou fazer 2, então eu vou colocar 2 chapas. Se eu quiser fazer 4, eu só coloco uma. Então eu vou deixar a do meio para colocar a placa. Tampando aqui, ó, sempre respeitando também o quadro aqui, ó, sempre nunca deixar ela encavalar em cima do quadro aqui, ó, sempre respeitando essa posição. Agora eu vou colocar a placa
individual aqui. Eu estou usando uma placa de 0,6. Também sempre colocando ela no centro do porta-molde e nunca deixar encavalar uma sobre a outra. Colocando aqui no centro também. E nunca deixar encavalar. Agora eu vou fazer o aquecimento. Vou puxar a gaveta. E vou colocar o modelo no porta-molde. Como vou fazer só aqui no centro, então vou colocar o modelo apenas aqui no centro. Acompanhar a formação da bolha, eu estou usando placa somente aqui no centro. Ó, a bolha está sendo formada já. Lembrando sempre 1 centímetro, uma placa fina de 0,6. Ela está quase no ponto. Eu já vou empurrar a bandeja até o final, sempre encostando ela até no final. E agora eu vou fazer a prensagem. Sempre deixar de 1 minuto a 1 minuto e meio para resfriar bem a placa e fazer a prensagem. Ó, já deu tempo de 1 minuto e meio de prensagem e vou apertar o botão de pressão. Aqui a placa moldada. A colocação da placa é sempre um passo muito importante aqui para evitar falhas. Sempre colocando ela no centro do porta-placa, sempre respeitando o centro e nunca deixar uma placa uma sobre a outra, dessa forma aqui, ó. Nunca deixe ela assim. O que acontece? Ela vai perder a pressão, tá vendo? Ela não vai fazer uma vedação e ela vai perder a pressão na hora de prensar. Então sempre respeitando essas dicas aqui, sempre deixando alinhada, sempre no centro do porta-placa e nunca deixando ela encavalada, tanto a quadrada quanto a redonda. E sempre respeitar a lateral aqui também, ó, nunca deixar encavalada aqui na lateral. Tá vendo? Nessa borda aqui, ó. Essa linha, sempre deixar ela dentro desse quadro aqui, ó. Isso aqui é uma dica importante para evitar falhas na moldagem. Sempre dessa forma. Outra dica importante é sempre deixar o modelo no centro do porta-molde. Nunca deixe ele na lateral, muito aqui na borda e nem muito lá atrás. Sempre deixa no centro, o modelo no centro do porta-molde aqui, ó. Sempre centralizado. Outra coisa importante aqui é que as resistências das laterais esquentam mais que as duas resistências do meio, tá vendo? Essa aqui é do meio e essa aqui é da lateral. A resistência da lateral ela fica bem mais incandescente. Aqui dá para ver as duas ao mesmo tempo. Então isso não é um defeito da máquina, isso aqui é uma regulagem da máquina, isso aí. É para formar a bolha por igual. Senão, se ela tiver a mesma regulagem da resistência da lateral, ela vai ficar com uma bolha maior no meio. Isso aqui é uma regulagem interna nossa aqui que é feita. Outra coisa importante aqui são esses furos aqui, ó. Isso aqui é um sensor de presença. Se eu passar a mão, colocar a mão nele aqui, ó, automaticamente ele bloqueia. Então aqui é um sensor de segurança da máquina. Ó, eu tô com a mão nele aqui, tá bloqueado. Ó, bloqueado. Minha mão tá ali. Se eu tirar minha mão dali, automaticamente é feito o desbloqueio.
O que acontece muito é da bandeja não estar no lugar. Ó, se a bandeja estiver um pouco fora, ela estiver interrompendo o LED, tá vendo? Aquilo ali é um LED que faz o sensor de presença. Se eu interromper ele, se eu puxar a bandeja um pouquinho que ele estiver escondido, automaticamente ela bloqueia. Então, a máquina só vai funcionar na hora que esse LED estiver desbloqueado, que vai estar passando o sinal para o outro LED de cima. Vendo? Agora ele está aparente e está desbloqueado. Se eu puxar a bandeja um pouquinho, ele bloqueia. A mesma coisa acontece quando eu coloco a mão. Isso aqui é um sensor de segurança da máquina. Vendo? Estou com a mão aqui, eu enfiar a mão dentro da máquina lá, ela bloqueia. É um bloqueio de segurança, para não ter risco de acidente. Ou se a bandeja não estiver no lugar. Se a bandeja estiver fora, o modelo vai ficar fora do lugar também e vai estragar até o modelo. Aí, tá vendo? Se a bandeja não está na posição dela, que é até o final, ela encostou lá no final agora, tá vendo? Eu empurrei ela chegou lá no final, encostou lá atrás na parede. Então, automaticamente ela faz o desbloqueio aqui, ó. Aí desbloqueou. Se eu puxar a bandeja, bloqueia. Se eu empurrar a bandeja, ela volta ao normal. O que acontece quando esse LED está bloqueado? Ela não vai deixar funcionar a máquina, tá vendo? Eu vou apertar qualquer botão, ó. Ela não vai fazer nada. Tá vendo? Ela não deixa a máquina funcionar se estiver bloqueada. Agora eu vou desbloquear ela. Tá vendo? Desbloqueou. Eu vou apertar o botão agora, ela vai funcionar. Um bloqueio de segurança isso aí.